Para conseguirmos entender o texto da Bíblia, nós devemos fazer 6 perguntas ao ler um trecho das Escrituras. Quem, para quem, quando, onde, como e por quê. No último vídeo, falamos a respeito das 4 primeiras perguntas. Agora, vamos falar sobre o como e o porquê. Para exemplificar como podemos fazer isso, estamos usando o texto de 1 Timóteo 2, versículos 11 a 15 como exemplo. Esse texto diz assim: a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Vamos à nossa 5ª pergunta, então. Como? Aqui, o que queremos entender é o tipo de literatura empregada no texto que estamos lendo. A Bíblia possui vários livros, e cada um com um tipo ou gênero literário. E mesmo dentro de um livro, de texto para texto, pode haver mudanças no gênero da literatura. No Velho Testamento temos vários tipos de literatura: leis, narrativas, poesias, profecias, visões, textos apocalípticos e outros. No Novo Testamento temos cartas, evangelhos e narrativas, e até um representante da literatura apocalíptica. É importante também saber identificar figuras de linguagem do texto. Quando Jesus disse: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, Jesus estava usando uma hipérbole, um exagero. O seu ponto é que a fé tornaria possível vencer os obstáculos. Quando Jesus disse que não veio para chamar justos, mas pecadores, ele está sendo irônico. Romanos 3 deixa claro que não há ninguém justo. A designação de Cristo como cabeça e da igreja como corpo são metáforas, comparações. Aqui o ponto nem é tanto saber o nome das figuras de linguagem, mas saber identificá-las. Na poesia e nos textos apocalípticos e proféticos, prevalece a linguagem figurada, pois ela se utiliza naturalmente de exageros e imprecisões para comunicar emoções que de outra forma seriam difíceis de ser comunicados. No Salmo 98, por exemplo, a Bíblia ordena aos rios que batam palmas e aos montes que cantem de alegria. Será que o autor realmente ficou esperando que os montes cantassem ou que os rios batessem palmas? Ou será que foi essa uma maneira poética de descrever como até a própria criação louva o Senhor? Nos textos apocalípticos, que estão presentes em diversos livros da Bíblia e até nos evangelhos, lemos frequentemente que o sol escurecerá, que a luz da lua não brilhará e que as estrelas cairão do céu. Será que essas expressões querem nos comunicar fatos literais sobre o fim do mundo? Ou são uma maneira de linguagem, da linguagem apocalíptica, nos dizer que Deus julgará uma nação em um momento histórico definido? Nas narrativas, nas epístolas e até nos evangelhos, primeiro devemos procurar o sentido literal da passagem, a menos que as evidências demonstrem que o sentido é figurado. Para entendermos uma carta do Novo Testamento, precisamos lembrar que uma carta é uma comunicação pessoal entre duas pessoas ou grupos, e que para entendê-la, precisamos investigar o máximo possível do contexto que ligava essas duas pessoas ou grupos. De volta a 1 Timóteo, como Paulo escreveu a seu discípulo? Bem, 1 Timóteo é uma carta, e por isso precisamos entender o contexto que existia entre Paulo e Timóteo quando essa carta foi escrita. Qual era esse contexto? Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso para resolver diversos problemas que existiam na igreja. E agora ele dá direções por escrito sobre como Timóteo deve buscar solucionar esses problemas. Bem, chegamos à última e a mais importante das perguntas que devemos sempre fazer sobre um texto bíblico. Por quê? Aqui o que queremos tentar descobrir é o que levou o autor a escrever ou falar o que disse. Por que Paulo escreveu aos Gálatas? Uma leitura do livro mostra que havia um problema doutrinário perturbando a igreja naquela região. Paulo procura sanar o problema. Por que Lucas escreveu o seu evangelho? Porque ele queria que Teófilo, um gentio, soubesse de detalhes do que havia se passado com Jesus aqui na terra. Muitas vezes o autor diz qual é o seu propósito ao escrever uma obra, como em Hebreus 13, 22, Judas 3 e 4 e 2 Pedro 1, do 12 ao 15. Pode até ser que essa descrição não nos satisfaça completamente, mas já é uma indicação. O modo como determinamos o propósito de um livro é lendo ele diversas vezes, procurando ver a mensagem do autor, o que ele está querendo comunicar ou corrigir nos leitores, os raciocínios, os elogios, as críticas,
As citações, os ensinos e os conselhos devem ser observados e pesados. Por que João fala mais sobre o amor e a verdade que qualquer outro evangelista? Provavelmente porque os cristãos a quem ele escreveu estavam tendo dificuldades em amar na verdade. Por que o tom de Paulo ao escrever a carta aos Gálatas foi meio áspero? Porque o pecado que estavam cometendo ao aceitar outro evangelho era seríssimo. No caso da nossa passagem em Timóteo, por que Paulo fala essas palavras sobre as mulheres? Bem, ao estudar essa carta, parece que em Éfeso havia um grupo de discípulas casadas da alta classe social que estavam ultrapassando os limites saudáveis da liderança que uma mulher deve exercer em público. Éfeso era uma cidade da antiguidade onde viviam inúmeras mulheres proeminentes, incluindo líderes religiosos, e essa influência provavelmente estava entrando na igreja de forma não espiritual. Paulo estava ordenando que as mulheres ficassem literalmente em silêncio? Não. Como a gente pode ter certeza disso? Bem, nesse caso, apelar ao contexto das outras cartas de Paulo nos ajuda. Em 1 Coríntios 11, por exemplo, Paulo dá direções sobre como as mulheres deveriam orar e profetizar na igreja. Ora, como não é possível orar nem profetizar em silêncio, sabemos que em 1 Timóteo esse silêncio que Paulo ordena às mulheres não é um silêncio literal, mas uma atitude de espírito submissa. O tempo é curto aqui para entrar em detalhes sobre a passagem, mas à luz do contexto da carta e dos outros escritos de Paulo, sabemos o que essa passagem não significa. Ela não significa que mulheres só servem para dar à luz e que só podem ser salvas se tiverem filhos. Solteiras e mulheres casadas, sem filhos, também podem ser salvas. Essa passagem não quer dizer que a mulher é mais inclinada a ser enganada por Satanás do que os homens. Todos nós temos a mesma chance de responder a Cristo e de sermos salvos. Por que Paulo escreveu essa passagem difícil? Ele provavelmente estava querendo restabelecer a ordem e a paz na igreja de Éfeso. E para isso Timóteo precisava intervir e lembrar aquelas mulheres casadas que elas deveriam atuar mais no papel de apoiadoras dos seus maridos do que no papel de líderes que atuavam na frente da congregação. Ao ler um texto da Bíblia, vamos buscar interpretá-lo corretamente, lembrando sempre dessas 6 perguntas de ouro sobre o texto. Quem? Para quem? Quando? Onde? Como? E por quê?